Olá, pessoal. Essa é uma série de vídeos que eu estou iniciando aqui no canal e a gente aqui vai estudar o livro História Contemporânea, do Marcos Napolitano. E a ideia é, então, ler esse livro e comentar parte a parte, trecho a trecho. Hoje a gente começa com a ascensão do nazifascismo. No vídeo anterior a gente estava lendo sobre o Entre Guerras, e esse período pós-Primeira Guerra, então, como é que vários países se colocaram, o que estava acontecendo no contexto político desses países. E agora a gente vai começar com a ascensão do nazifascismo. O Marcos Napolitano coloca esse título, então, para descrever esse momento. Crer, obedecer, combater. O nazifascismo. Em 1939, as democracias liberais na Europa, sob forma monárquica ou republicana, estavam em baixa. Apenas a França era uma república democrática, acompanhada de monarquias parlamentares como a Inglaterra, a Holanda, a Bélgica e os países nórdicos, Suécia, Dinamarca e Noruega. O restante dos países europeus estava sob ditaduras conservadoras ou dinâmicas, conforme a expressão do historiador Ian Kershaw. Havia muitas semelhanças entre essas duas ditaduras. Fim da independência dos poderes, com predomínio do poder executivo sobre os outros, restrição das liberdades civis, direito à reunião, à expressão e à manifestação, censura aos meios de comunicação, repressão policial a movimentos sociais. A diferença básica era que as primeiras governavam apoiadas em grupos e valores tradicionais da sociedade, sem uma ideologia clara, clero, grandes proprietários, nobreza, e as segundas se apoiavam na mobilização ideológica das massas populares, ainda que também tivessem apoio dos grupos conservadores tradicionais. Então, o autor aqui traz, baseado no outro historiador, Ian Kershaw, essa distinção entre as ditaduras conservadoras, né, e as ditaduras dinâmicas. As conservadoras, então, se apoiando em uma ideologia clara e uma ideologia histórica, muitas vezes, né, o clero, os grandes proprietários, a nobreza, a monarquia, por exemplo, e as outras dinâmicas se movimentando numa ideologia mais recente, mais dinâmica mesmo, né? Uma mobilização de massa momentânea, assim. Entre as ditaduras autoritárias conservadoras, podemos citar Polônia, desde 1926, Portugal, 1933, Espanha, 1939, Grécia, 1936, Hungria, e entre as ditaduras dinâmicas, a Itália, de Benito Mussolini, e a Alemanha, de Adolf Hitler. Ambos os líderes inauguraram um tipo novo de ditadura de extrema-direita, que ficou conhecida como nazi-fascista. Então, esses movimentos populares de ressentimento, formados após a perda da Alemanha e também o ressentimento de não ter os louros de mesmo a Itália sendo vencedora, dos países vencedores na Primeira Guerra, muitos dos louros e das recompensas da Primeira Guerra, para eles não era considerado como se tivessem ganho nada, né? Então, esse ressentimento da Primeira Guerra é muito das justificativas utilizadas nessas ditaduras dinâmicas. O fascismo italiano cresceu da mesma maneira que o nazifascismo alemão, alimentando-se tanto do medo das classes médias e da elite diante da possibilidade de uma revolução comunista conduzida pelo movimento operário, quanto dos ressentimentos nacionais causados pelos resultados frustrantes da Primeira Guerra Mundial. A Itália, mesmo tendo sido aliada dos vencedores da Primeira Guerra, foi impedida de realizar seus projetos de ampliação territorial nas fronteiras da Áustria, sua tradicional inimiga. A crise social italiana piorou ainda mais entre 1919 e 1920,
com um aumento de greves e ocupações de fábricas por parte do movimento operário, liderado por grupos de esquerda, socialistas, anarquistas, comunistas. Mussolini, um ex-socialista expulso do partido por defender a entrada da Itália na Primeira Guerra, acabou se transformando no principal líder nacionalista, organizando os Fatti di Combattimento, grupos de soldados, desempregados e delinquentes que se dedicavam a combater as esquerdas e os militantes do movimento operário. Então Mussolini começa com esse movimento radical, violento e formado em grande parte por ex-militares desempregados e delinquentes. Em 1921, a partir dessa lógica de violência política e de mobilização à base de milícias, Mussolini criou o Partido Nacional Fascista. Os fracos governos liberais que conduziram a política italiana entre 1919 e 1922 não se mostraram capazes nem de lidar com a crise social, nem com o assédio dos fascistas. Uma grande manifestação chamada de Marcha sobre Roma, em outubro de 22, colocou os fascistas no governo. A repressão aos opositores, combinada com a retórica nacionalista, fez com que os fascistas recebessem 65% dos votos parlamentares em 1924. A partir do ano seguinte, os fascistas passaram a controlar efetivamente o Estado italiano, ainda uma monarquia sob o ponto de vista formal, mudando suas instituições e reorganizando a economia de acordo com novos preceitos. O Estado passou a controlar também os sindicatos de trabalhadores e a Carta del Lavoro, Carta de Trabalho de 1927, consolidou o modelo corporativista de administração do Estado, prevendo 22 corporações de trabalhadores e patrões divididas por áreas de produção, sob o controle do Partido Nacional Fascista e do Estado. Então, a intervenção do Estado era absoluta. E aí vem essa palavra de ordem, então, né, de Mussolini. Era tudo no Estado, nada fora do Estado. Nada contra o Estado, que foi teorizado por Giovanni Gentili, ministro da Educação, consagrando a expressão Estado totalitário como sinônimo de um poder político que procura englobar toda a vida social e individual sob uma mesma ideologia, controlada por um partido único. E aí, se vocês querem ter um exemplo, literatura do extremo de um Estado totalitário é 1984 de George Orwell, que mostra o Estado como totalitário, então intervindo em todas as áreas públicas e privadas, né? As pessoas sendo governadas, então, por essa ideologia totalitária. Mesmo a Igreja Católica, na época, muito influente na política e na sociedade italianas, fez acordo com os fascistas, em nome do combate ao comunismo ateu e ao liberalismo laico. Em 1929, o Papa Pio XI elogiou Mussolini, chancelando o Tratado de Latrão, que reconhecia a autonomia política do Estado do Vaticano sob o governo do Papado e os privilégios da religião católica no Estado italiano. A economia italiana foi então organizada sob forte planejamento estatal, na forma de uma autarquia, regime protecionista visando o fortalecimento da indústria nacional frente à concorrência de outros países. No quadro de crise internacional, causada pela quebra da Bolsa norte-americana em 29, essa política deu resultados significativos, tornando a Itália um exemplo de crescimento econômico nacional. Então, mesmo que houvesse essa violência institucional, esse totalitarismo do Estado fascista, a economia ascendeu e cresceu por um período de tempo. E diante da crise de 29, que demonstrava uma certa insegurança econômica em vários outros países, partindo dos Estados Unidos, foi visto com bons olhos esse crescimento econômico, mesmo que diante de um Estado totalitário. Ao mesmo tempo, a Itália fascista começou a se projetar como potência imperialista, sonhando em ser um novo Império Romano. Como restavam poucos países independentes na África, continente visto pela ideologia colonialista europeia como atrasado e sem organização política legítima,
Mussolini invadiu e conquistou a Líbia e a Abissínia, hoje Etiópia, apesar das fortes resistências dos exércitos e da população local e da oposição de potências europeias como a própria Inglaterra. Em que pese o sucesso da política econômica imperialista de Mussolini, o país chegou a sofrer sanções internacionais, principalmente por causa da invasão da Abissínia, que era formalmente um país livre e reconhecido por outros países. Foi nesse momento de conflito diante dessas invasões, descrédito por outras potências europeias, que a Itália de Mussolini busca então alianças para consolidar essa política de colonialismo que ela estava iniciando. Foi nesse momento que o ditador italiano se aproximou de outro ditador, Adolf Hitler. Em 1936, ambos prometeram lutar por uma Europa livre do comunismo, reconhecendo as pretensões territoriais italianas e alemãs. Se Mussolini sonhava em reconstruir o Império Romano, tal como havia sido na Antiguidade, unindo o norte da África e o sul da Europa sob o mesmo Império colonial, Hitler reivindicava para a Alemanha um grande território que chamou de espaço vital, à custa dos povos eslavos do leste europeu. Então, tanto Itália como alemão buscavam consagrar essa política fascista e nazista, corroborando através de um mito de origem muito antigo, né? Uma explicação de que eles teriam um direito divino, quase, né? A ascensão de Hitler na Alemanha apresentava semelhanças com a ascensão dos fascistas na Itália. E a gente termina o vídeo de hoje por aqui. A gente está vendo então essa formação dos estados totalitários, tanto nazista quanto fascista, e uma grande violência que vai virar depois, né, diante da formação desses dois estados, mas também a gente vai percebendo uma certa fragilidade institucional para conter esse avanço que em grande medida é apoiado pela população, né, que pela justificativa de uma economia melhor, de um estado de, né, enfim, com todas as justificativas, e contra também um terceiro, um comunismo que poderia invadir esses países. Esses estados totalitários vão ganhando força, vão ganhando apoio, e vai acontecer, né, a tragédia da Segunda Guerra Mundial com o avanço e a dominação de outros países, e que países como Inglaterra, França e mesmo Estados Unidos começam a bater de frente, né? Então, no próximo episódio a gente continua a leitura aqui. Valeu, gente!